Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6 e nós vamos ler apenas os versos 35 e 36 de Lucas 6. Lucas capítulo 6, versos 35 e 36 será a nossa reflexão nesta noite. Lucas capítulo 6, versos 35 e 36. Mesmo assentado como você está, quem está em casa acompanha e abra a sua Bíblia. A versão que eu estou lendo aqui é da NVI, diz assim: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém? Jesus viveu num tempo onde muitas paredes eram erguidas, e essas paredes separavam o povo. Não se tratava de paredes de pedra, de barro, não. Eram paredes que se erguiam na mente, no coração, na alma daquelas pessoas. De modo que isso se transformavam em verdadeiras muralhas de pensamento, de atitudes, de ações. E o povo ia sendo estratificado. Naquele tempo que Jesus vivia, os chamados bons israelitas eram aqueles que supostamente entendiam da lei, que guardavam a lei, como era o caso dos escribas, os fariseus. Eles eram vistos como bons israelitas, enquanto aqueles que não conheciam muito a lei, ou tinham um conhecimento muito raso da lei, eram deixados de lado, considerados maus israelitas, como no caso dos renegados publicanos, que vez por outra os evangelhos acaba fazendo algum tipo de menção a eles também. Mas foi em meio a esse ambiente hostil, esse ambiente de mente intensamente estreita, de práticas profundamente exclusivistas, de gente intolerante, que Jesus levou a bom termo o seu ministério. Numa atmosfera assim, essa orientação que nós acabamos de ler aqui de Lucas capítulo 6, de amar os inimigos, certamente assombrava quem estava ouvindo aquilo ali. Não era algo fácil de se ouvir, porque era uma comunidade, uma sociedade extremamente estratificada, onde as pessoas eram divididas por pensamentos diversos, por atitudes diversas, por ações diversas. E isto de amar o inimigo, aquele considerado inimigo, acabava sendo um ideal quase que inalcançável. Não dá para atingir isso, Praticamente as pessoas deviam ouvir Jesus e sair meneando a cabeça, dizendo: felizmente, o que foi dito hoje nós não vamos fazer. Não tem como praticar isso. Porque era de fato uma sociedade, uma comunidade onde mente, coração, alma era completamente estreita, racista, intolerante. Era difícil pensar em amar o inimigo. É importante notar o contexto do texto que nós lemos, Se você voltar um pouco, os versículos 27 a 30, estão aí os desafios. É uma lista grande de desafios que Jesus está fazendo. Aqueles ouvintes dele e a nós também hoje, que estamos aqui ouvindo essa palavra. O desafio era amar. Não é fácil amar, nunca foi, nunca será, não é? Fazer o bem. O desafio era bem dizer, falar bem, O desafio era orar. O desafio era oferecer a outra face se alguém batesse em uma das faces. O desafio era sofrer com prejuízos materiais.
O desafio era dar a quem pede, e o desafio era não brigar pelos seus direitos. Se você ler o contexto antes, verso 27 a 30, você vai encontrar todos esses itens, Jesus falando alguma coisa sobre essas coisas. Vocês precisam praticar essas coisas aqui. Tudo isso eram grandes desafios. Em qualquer tempo, na verdade, viver essas coisas é desafiador, não é fácil. Se você pegar cada um desses itens e pensar assim, eu vou viver só um deles hoje, né? Ou essa semana, você vai encontrar dificuldade, não é fácil, né? Você colocar em prática qualquer um desses itens aí. Jesus estava pedindo que todos eles fossem inseridos na vida daquela comunidade. Qual o propósito de Jesus, então, em querer que tenhamos atitudes que são tão contrárias à inclinação humana, à vontade humana? Olha lá comigo, versículos 32 a 34, capítulo 6 de Lucas. Jesus fala assim, ó, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Ele diz assim, porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, né? Ou até com juros, né? Ou seja, Deus nos chama para amar, para viver de um modo diferente, de um modo extraordinário, de um modo incomum, de um modo que é surpreendente, que é na verdade sobrenatural, que está para além da natureza humana. Esse é o chamado de Deus para nós. Por isso, Jesus motivou os seus ouvintes com as palavras que nós encontramos no versículo 31, quando Jesus diz, como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Ou seja, o parâmetro para avaliar como nós devemos tratar as pessoas é como nós gostaríamos de ser tratados. Como é que você vai tratar o outro? Você vai tratar o outro da maneira que você gostaria de ser tratado. Como é que você gostaria de ser tratado? Em N situações. É assim que você vai tratar a outra pessoa. Jesus estava dizendo isto. Eu quero que vocês vivam de uma forma extraordinária. Porque amar quem já te ama não é difícil, né? Amar quem corresponde ao amor não é difícil. Difícil é amar quem não ama você. Difícil é amar quem não demonstra amor por você. Você emprestar dinheiro para quem você sabe que vai te pagar e vai pagar com juros, Jesus fala, isso não é difícil. Difícil é emprestar dinheiro para o sujeito quebrado. Você sabe que ele está quebrado. Você sabe que talvez ele não tem como pagar mesmo. Você vai emprestar dinheiro para ele? Jesus fala, se você fizer isso, você está amando de uma forma sobrenatural. Você não pode amar, você não pode se relacionar com pessoas pensando que eu sempre vou receber alguma coisa em troca. Jesus diz, não, pensa assim, ame alguém, se relacione com pessoas, sabendo que essas pessoas não podem te dar absolutamente nada, nada. Então Jesus diz, da maneira como vocês querem que os homens façam, vocês façam com vocês devem fazer para eles também. É assim, esse é o parâmetro, né? Como é que você gostaria de ser tratado? É assim que você vai tratar também. Ou seja, Jesus nos chama para relacionamentos desinteresseiros, né? Aqueles relacionamentos sem interesse. Não é aquele relacionamento da época de campanha política, né? Que você se aproxima de alguém que você tem interesse. Uns têm interesse no voto do outro, né? Outros têm interesse de que, olha, se eu te der o meu voto, quem sabe eu ganho alguma coisa, né? Uma função de assessor, alguma coisa desse tipo. Então Jesus está dizendo assim, você precisa fazer pelas pessoas, justamente por aquelas pessoas que não pode te dar nada, nada. Você vai se aproximar, você vai se relacionar, você vai ajudar, você vai amar, justamente aqueles que têm pouco a oferecer, podem fazer nada por você. Porque você precisa aprender a amar de um jeito extraordinário. Não adianta querer amar como os pecadores amam, eles amam assim já, isso aí todo mundo já faz.
Jesus fala, não, eu quero que vocês façam diferente. Que vocês amem de uma forma que ninguém ama. O jeito que você gostaria de ser tratado, você vai tratar as pessoas. Ainda que você não mereça esse tratamento, você recebe. Então ele diz, ainda que as pessoas não mereçam, faça isso por elas também. Então nos versículos 35 e 36 que nós lemos, é feita uma revisão do que foi ensinado até aqui por Jesus, mas de uma maneira que focaliza, que resume o propósito do que ele gostaria de ensinar aquele povo e a nós também. O que nós aprendemos com esses 2 versículos que nós lemos? Deus quer que você faça diferença. Esse é o tema de hoje, né? Deus quer que você faça diferença. Como é que você faz diferença? Você faz diferença fazendo diferente do que os outros fazem. É assim. Não tem como fazer diferença fazendo tudo igual. Você faz diferença à medida que você faz diferente. Se você não fizer diferente, você está fazendo tudo igual. E você não está fazendo diferença nenhuma. Então, Jesus nos chama, nos convida nessa noite para a gente pensar nisso. Nós precisamos fazer diferença neste mundo. Nós faremos diferença se nós fizermos diferente do que as pessoas fazem. Porque se o nosso padrão é que o que todo mundo faz, não faremos diferença nenhuma. Porque Deus nos chama para fazer diferença fazendo diferente. O que nós vamos fazer de diferente, então, que Jesus ensina aí? Primeira coisa, nós precisamos abençoar as pessoas. Eu e você, nós precisamos abençoar as pessoas. Olha lá, versículo 35. Jesus diz, amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Sem esperar o pagamento, né? Nós precisamos desenvolver esse hábito de ajudar, pelo mero prazer de ajudar. É o que Jesus está dizendo aqui. Ou seja, de saber que estou sendo bênção na vida de alguém e não esperar paga por isto. Porque muitas vezes nós fazemos qualquer coisa esperando que em algum momento essa pessoa vai me agradecer, ela vai me recompensar, ela vai me ver, ela vai falar sobre mim. E Jesus está dizendo assim, não, eu quero que vocês aprendam a fazer as coisas sem esperar nada em troca, mas nada mesmo. Como eu sempre digo, nada lá na língua grega, que o texto foi escrito, significa nada, né? Então aprenda grego, né? Nada é nada mesmo, né? Nada, nadinha. Porque a gente está sempre esperando alguma coisa. Eu sempre faço nessa expectativa. A mãe ajuda o filho. Mas na verdade ela está dizendo, eu estou ajudando meu filho, mas... né? Ela está esperando alguma coisa em troca. Ai dele, se não me ajudar. E se ele não ajudar, ela vai jogar na cara dele. Na hora de uma discussão, mas vai jogar na cara bonito mesmo, né? Já fiz tanto por você, não sei o que e tal. Né? Você mamou no meu peito. Não é? Que filho que já não ouviu uma mãe falar isso? Todos nós já ouvimos, né? Minha mãe, falecida mãe, ela era dramática, né? Minha mãe era dramática. Então ela fazia a gente sentir aquela pena, aquela compaixão, porque ela tinha uma narrativa toda assim melosa. Vocês estão me fazendo ficar doente. Eu já me dei tanto por você. Não é aquela melodia dramática que geralmente mães têm. Pais também têm, não é? Filhos também têm para com os pais. Em geral, nós somos assim. Nós fazemos coisas esperando uma paga disso. Em algum momento vai pagar, né? Eu divido meu bife na hora do almoço, mas eu estou esperando que na janta alguém me devolve isso, alguém me ofereça alguma coisa. Porque nós somos assim, isso é natural, é inclinação humana. Mas nós precisamos desenvolver o hábito de ajudar pelo mero prazer de ajudar. E Jesus está dizendo, amem
os seus inimigos. Por quê? Porque ele está dizendo assim, inimigo é uma pessoa que não vai fazer nada de bom para você. Então ele está dizendo, ama o inimigo, né? Faça o bem para o inimigo, empresta para o inimigo, porque o inimigo não vai te devolver mesmo, porque ele é teu inimigo. Ele não vai te dar nada, mais nada de volta, você vai ficar sem nada mesmo. Mas Jesus está dizendo, faça isso, porque com isso você desenvolve o hábito de ajudar pelo mero prazer de ajudar. A gente sabe que muitos desses ensinos de Jesus, né, eles eram chocantes, eles tinham essa proposta, né? Jesus quer chocar. Jesus fala assim, imagina, vou emprestar dinheiro para o meu inimigo? Ele nem está pedindo, ele nem vai aceitar, né? Mas a ideia assim, é chocar, é você ir para o extremo e fazer a pessoa pensar em coisas que estão entre o extremo e o normal da vida, né? Mas pense, alguém que você se lembra agora, que dentro das várias classificações de relacionamento, de níveis de relacionamento, você classificaria como seu inimigo? Tem alguém que você se lembra nesse momento? Talvez você deveria pensar assim, Deus, eu quero decidir nessa noite aqui que eu quero ser bênção na vida dessa pessoa. Talvez ela não precise de dinheiro, talvez ela não está precisando de nada, mas eu tomo a decisão que eu quero ser bênção na vida dela. Eu não vou amaldiçoar essa pessoa, mas eu vou abençoar essa pessoa. E meus irmãos, esta é uma atitude extraordinária. Se você pegar Romanos capítulo 12, o verso 20, o apóstolo Paulo está fazendo memória de um provérbio, o provérbio 25. E lá Paulo está dizendo assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer a ele. Se o teu inimigo tiver sede, você dá de beber a ele. Porque quando você faz isso, você amontoa brasas vivas na cabeça dele. E Paulo vai dizer em Romanos 12, 21, você deve vencer o mal com o bem. Não deixa o mal vencer o bem, mas vença o mal com o bem. Por isso Jesus está ensinando isso aqui. Está dizendo, ame o seu inimigo, ame. Não se deixa vencer com o mal, que o mal já existe. O seu inimigo está esperando o mal de você. Ele está esperando. Mas você vai surpreender. O que você vai fazer de diferente é se você chegar com o bem. Aí sim você está entendendo a proposta de Jesus, que nós precisamos viver uma vida diferente. Essa vida diferente precisa ser vista aí fora, porque nos impressiona que nós estamos tendo um tipo de fé que parece tão comum. É a fé de pecador lá fora, né? É esse jeito nosso de criar intriga, de pisar na cabeça do inimigo, né? E a gente vai pisar na cabeça do inimigo e está pensando que é Satanás, mas não é não. Né? Tem muita igreja aí estimulando aquela pessoa que te pisou lá no trabalho, você vai pisar na cabeça dela, em nome de Jesus, né? E eu fico pensando que Jesus deve enfiar a cara não sei aonde lá no céu, quando ele ouve esse tipo de coisa. Que ele nunca ensinou isso aqui na terra. E nós temos pastores ensinando esse tipo de coisa. Músicas que estimulam a pensar assim, que a sua vitória tem sabor de mel, né? Essa ideia de que você vai vencer, só que você vai vencer como? Você vai vencer pisando nos outros. E essa ideia de que Deus está querendo nos fazer vitoriosos para mostrar para os nossos inimigos, para aquela empregada da tua casa que roubou o negócio lá, que você venceu. Você acha que Deus está ocupado com isso? Mas nós achamos que esse é o tipo de fé, uma fé tupiniquim, né? Uma fé esquisita. Não é uma fé extraordinária. É achar que Deus quer o tempo todo provar que nós estamos certos, mostrar para as pessoas que nós vencemos na vida, né?
Mostrar para aquele irmão que vendeu aquele carro lá, aquele motor fundindo, que agora eu comprei um Audi, sim, eu vou andar com um Audi. Você acha que Deus está preocupado com isso, né? A gente tem que mostrar agora que nós vencemos. E Jesus está ensinando coisas simples. Jesus está dizendo assim: o que você vai fazer de diferente? Você vai abençoar as pessoas. E pessoas que não fazem nada que te motive a ser bom com elas. Pessoa que desperta raiva em você, fúria, vontade de esganar a pessoa. Mas para essa pessoa, Jesus está dizendo assim: você vai abençoar. Seja bênção para essa pessoa. Como é que eu gostaria de ser tratado? Eu vou tratar essa pessoa. Vou ser cortês, vou ser gentil. Eu vou falar com ela. Eu vou tratá-la bem. Se eu encontrá-la por aí, eu vou cumprimentá-la. Não é? Porque se nós fizermos assim, nós estamos fazendo diferença neste mundo. Lembra, se você quer fazer diferença, você precisa fazer diferente do que as pessoas fazem. O que as pessoas fazem é quando está diante de um inimigo, faz mal para o inimigo. Jesus diz: não, se você encontrar um inimigo seu na rua, você vai abençoar essa pessoa. Talvez você esteja aqui ouvindo, ou em casa ouvindo, e pensando assim: puxa vida, tem um dinheiro meu que está na mão do sujeito aí. Faz tempo que não me paga, não fala nada, está caladinho. Estava até pensando hoje mandar um WhatsApp para ele. Aquele dinheiro lá, como é que está? Dá para liberar, né? Mas talvez o que Deus queira nessa noite, você pense assim: olha, eu vou decidir que eu vou abençoar essa pessoa. Se eu estou até hoje sem esse dinheiro, eu vou ficar sem ele mesmo. E se um dia ele aparecer de novo, vai ser bênção de Deus. Mas eu vou abençoar. Porque isso estraga a tua vida, isso estraga a vida da pessoa, estraga relacionamentos, divide famílias, simplesmente porque você não está entendendo o que Jesus quer. O Jesus está ensinando ame o seu inimigo. Ame. Se tem alguém que você pensa assim: nossa, essa pessoa é minha inimiga, eu nem queria, mas ela se tornou inimiga minha. Jesus está dizendo: ame essa pessoa, faça o bem para essa pessoa. Se ela precisar de um empréstimo, empresta para ela. E não espera nada de volta dela. Não espera. Faça porque você quer fazer diferença na vida dela. Você quer abençoar. Então, se você quer fazer alguma coisa diferente, você precisa fazer isso. Jesus está tocando na questão do nosso desejo, da nossa vontade. Essa vontade de fazer algo por alguém que é contrário à minha vontade, mas eu vou fazer para abençoar. Porque algo diferente que a gente pode fazer é abençoar pessoas. Uma segunda coisa diferente que a gente pode fazer é descansar na justiça divina. Olha o que diz ainda no versículo 35. Diz assim: então, se você fizer assim, Jesus está ensinando, né? Então, a recompensa que terão será grande. O que é grande no grego? Amém. Né? O pessoal sabe grego aqui, né? Grande no grego é grande mesmo, né? É grande. A recompensa vai ser grande. Não é uma recompensa pequena, está dizendo que a recompensa vai ser grande. Então, Jesus está ensinando que, se nós queremos fazer diferença no mundo, precisamos fazer algo diferente. Esse algo diferente é: descansa na justiça divina. Quando eu faço algo sem esperar algo em troca, Deus recompensa. Deus recompensa. Jesus está ensinando isso. Então, a recompensa que terão será grande. Observe o que Paulo desafiou os escravos a nutrirem. Lá no texto de Efésios capítulo 6, Paulo está desafiando aqueles escravos a pensarem, né, ter um pensamento do tipo assim, olha lá, Efésios 6, versículos 5 a 8, ele diz: quanto a vós outros, servos ou escravos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, ou seja, só quando eles estão vendo, como para agradar a homens, mas como servos ou como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não a homens. Versículo 8 diz assim: certos de que,
cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, não dele, Senhor do escravo, mas de Deus, quer seja servo, quer livre. Então entenda, Paulo ensinava que tem recompensa se nós fizermos para Deus. Pode ser um trabalho considerado indigno, como era o trabalho do escravo. Mas Paulo está dizendo, você é um escravo, você é crente, você é cristão, você está na condição de escravo. Paulo está dizendo assim, você precisa fazer diferença. Então você precisa servir, não esse teu Senhor aí, mas você tem que servir a Deus que está acima desse Senhor. E se você fizer assim de coração, eu tenho que limpar o chão, mas eu vou limpar o chão, mas bem limpo mesmo. Vou fazer por birra, por pirraça, não. Eu vou fazer caprichado mesmo. Paulo está dizendo, Deus vai recompensar. Você vai receber isso de novo, de Deus, né? O que você fizer de bom, você recebe de Deus. Ou seja, nós precisamos descansar nessa justiça divina. Deus é justo. Ele vai dar a recompensa que você precisa. Olha lá o que Paulo diz também em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Jesus aqui no texto de Lucas está chamando a atenção para a justiça de Deus. Ele está dizendo, o galardão vai ser grande, a recompensa vai ser grande. Se você estiver determinado a fazer diferença, e para fazer diferença eu vou fazer diferente do que as pessoas fazem, eu vou então descansar na justiça divina. Eu faço o que eu tenho que fazer e Deus vai dar a recompensa. Isso toca na minha e na sua confiança. Você confia nisso? Se nós tratarmos bem alguém, ou até nos sacrificarmos por alguém, e nós não recebermos nada em troca dessa pessoa, isso é um sinal de que eu confio em Deus. Porque eu sei que essa pessoa não pode me dar nada, mas Deus pode. Deus há de me recompensar. Então, eu posso agir dessa forma, porque eu descanso nessa justiça divina. Eu creio que grande será a recompensa. Existe um Deus que olha por mim. Existe um Deus que cuida de mim. Existe um Deus que está vendo a situação. É a Ele que eu estou servindo. Então, ainda que eu esteja aqui pensando, puxa vida, mas esse dinheiro está me fazendo falta, eu emprestei esse dinheiro, precisava desse dinheiro agora, né? Só que está na mão do inimigo meu. E o inimigo não vai me pagar. Deus está dizendo, fica tranquilo. Descansa na justiça de Deus. Deus é justo juiz. Ele vai dar uma outra forma, vai arrumar um outro jeito. Mas fica tranquilo. Descanse, porque Deus sabe o que está fazendo. Você não está na mão dos inimigos. Você está nas mãos de Deus. Deus cuida de todas as coisas. Nós precisamos adquirir ou readquirir esse tipo de fé. Porque nós estamos tendo uma fé muito parecida com as pessoas que estão lá fora. Estamos brigando pelos nossos direitos. Nós precisamos confiar muito mais em Deus. Se a gente quer fazer diferença, nós precisamos fazer diferente do que as pessoas fazem. Porque as pessoas lá fora, elas não descansam em Deus, de jeito nenhum. Elas vão correr atrás, elas vão dar o seu jeito, elas vão brigar, elas vão para as redes sociais, né? Começar a colocar coisas lá para ver se atacam as pessoas, para ver se elas se tocam, né? Elas vão mandar WhatsApp, elas vão procurar advogados, elas vão buscar direitos, elas vão correr atrás de um monte de coisa. Mas se nós queremos viver de uma forma diferente, nós vamos tão somente descansar em Deus. E nós vamos confiar que Deus há de nos dar uma recompensa grande. Grande será a recompensa. Em terceiro lugar, se nós queremos fazer diferença, o que nós vamos fazer diferente?
nós vamos revelar o caráter de Deus. Olha lá, o versículo 35 ainda diz assim: e vocês serão filhos do Altíssimo. Porque como é que é o Altíssimo? Jesus diz: o Altíssimo é bondoso para com quem? Para com os ingratos e para com os maus. Isso não surpreende? Se você estivesse ali ouvindo Jesus pela primeira vez, você ia dizer assim: o senhor falou errado, né? Você não ia dar um toque de Jesus e falar assim: o senhor falou errado. Você ia parar a pregação de Jesus: o senhor falou errado. Deus não é bondoso para com os ingratos e maus. Não, Deus é bondoso para com os fiéis, para com as pessoas justas, né? Mas Jesus não falou errado. Era isso mesmo que ele queria ensinar. Ele está dizendo assim: se vocês fizerem desta forma, se vocês amarem inimigos, se vocês abençoarem pessoas, que vocês sabem que não receberão nada em troca dessas pessoas, se vocês fizerem isso, se vocês descansarem na justiça de Deus, crer que grande é a recompensa que vem de Deus, vocês vão manifestar que vocês são filhos do Altíssimo. E o Altíssimo, ele é bondoso para com os ingratos e os maus. Né? Deus é bondoso para com os ingratos e os maus. Cuidado só para não confundir, né? Amar pessoas não nos torna filhos de Deus, né? Não é essa a ideia aqui, mas demonstra quem nós somos, que nós já somos filhos de Deus. Quando a gente vive uma vida que demonstra esse amor extraordinário, quando a minha e a sua conduta vai além daquilo que os pecadores fazem ou esperam receber da gente, amando até pessoas classificadas como inimigas nossas, nós revelamos o caráter de Deus, nós fazemos uma projeção sobre as pessoas de quem Deus é. É isso que Jesus está ensinando. Ele está dizendo: olha, se vocês fizerem assim, vocês serão filhos do Altíssimo, porque as pessoas vão ver, são filhos do Altíssimo, porque o Altíssimo é dessa forma, ele age dessa forma. Deus é bom para com gente ingrata, gente má, e os filhos dele também são assim. Nossa, mas a pessoa é ingrata, ela é má. Mas eu não sou ingrato, eu não sou mau, eu sou filho do Altíssimo. Então eu vou ser bondoso para com as pessoas, embora elas sejam ingratas e sejam más. Amém? Eu e você nós precisamos aprender isso. Quer fazer diferença? Tem que fazer diferente. É fácil? Não, não é. Mas Jesus nos chama, nos convida para isso. Nós precisamos fazer diferente para fazer diferença. Diferente do que as pessoas fazem lá fora. Então nós precisamos revelar esse caráter de Deus. Deus é assim. Se os crentes praticarem o que Jesus está pedindo, o que fazem pelos outros, vai muito além desses benefícios visíveis. Há um aspecto revelador, revelatório nas suas ações. Nós estamos dando às pessoas uma outra impressão de quem Deus é. As pessoas vão ficar impressionadas com Deus. Porque elas vão dizer: nossa, Deus é assim? Quem que está revelando isso para as pessoas? Nós estamos. Por isso que a nossa função é espelhar o que Deus é. Nós vamos refletir nas pessoas o que Deus é para nós. Eu sou ingrato. Eu sou mau. Se você for sincero, você sabe que você é assim também. Mas Deus é bondoso com você. Então o que você vai fazer pelas pessoas que são ingratas e são más? Você vai ser bondoso, bondosa para com elas. Porque se você fizer isso, você está refletindo o que Deus é. O caráter de Deus reflete em você para a vida das pessoas. E as pessoas vão dizer: puxa, eu quero seguir um Deus desse. Eu quero servir um Deus assim. Por quê? Porque nós estamos sendo assim
para com as pessoas. Estamos abençoando, estamos confiando que Deus é justo e estamos revelando a elas esse caráter de Deus. Veja como Jesus encerra sua fala, versículo 36, diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Faça diferença, faça diferença. E faça diferença fazendo diferente. Você percebe a responsabilidade que eu e você temos, que nós temos. O que a sua conduta diante das pessoas vai demonstrar? Olha o tamanho da responsabilidade. Queria que você resgatasse nesta noite o desejo de abençoar. Sai daqui pensando: eu vou abençoar pessoas. Eu vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. E eu vou abençoar. Eu não vou amaldiçoar, mas eu vou abençoar. Eu vou confiar em Deus. Eu vou descansar na justiça dEle. Ainda que eu pense que não é justo para mim, não está sendo correto, isso está me trazendo prejuízos, mas pense, eu confio em Deus. Deus tem recompensa grande para mim. E saia daqui pensando: eu preciso estar mais consciente da minha responsabilidade de refletir esse caráter de Deus. As pessoas podem se apaixonar por Deus, ou elas podem detestar Deus, dependendo da minha e da sua conduta. Então nós precisamos ser espelhos de Deus. Nós vamos pegar o que Deus é para nós e vamos refletir na vida das pessoas. Elas vão ter uma outra impressão de Deus, pela maneira como nós vamos agir com elas lá fora. Pense nas muitas coisas que você viu essa semana. Pense nas redes de relacionamento que você tem. Aonde você pode aplicar isso? Começa por você, com as pessoas mais próximas, vai irradiando isso para mais distante, mas pensa o quanto de pessoas Deus pode atingir com a sua atitude, né? Pense no seu Facebook, pense no seu Instagram. O que você põe lá? O que você posta lá? Nós vivemos uma cultura de rancor. As pessoas ficam colocando coisas de rancor o tempo todo, né? A gente poderia abençoar. A gente poderia demonstrar que nós descansamos na justiça divina. Nós poderíamos demonstrar que nós somos conscientes de que há um Deus bondoso no céu e nós queremos manifestar esse Deus para as pessoas. Com certeza, isso vai fazer diferença, muita diferença na sua vida e diferença mais ainda na vida daquelas pessoas com as quais você se relaciona todos os dias.